Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte, obrigado pelo carinho da sua preciosa atenção. Na bancada, hoje contamos com a presença da companheira Adriana Ramalho, a Ramalha. Ela que é advogada, personalidade política, Andri, e sindicalista também, gente. Estamos aqui nos estúdios da TV Sintracom São Paulo, sede do maior sindicato da construção civil do mundo. Na técnica, o diretor Ricardo Vieira, auxiliado por Emerson Marques. Acompanhe o nosso podcast Sintracom São Paulo na TV aberta através do canal 53.2 toda sexta-feira às 8h30 da noite, ou seja, 20h30 horas. E estamos agora também pela TV a cabo em Araraquara e São José dos Campos. Abração para os amigos do Atacadão, em Mauá, lá o Alberto, o Jefferson, o Zé Pedro, o Alisson e o Lucas, o Luquinha, do Departamento de Comunicação, que não perdem uma edição do nosso podcast. Hoje temos o prazer de receber a companheira Célia Soares, a Célia, que é doutora, médica, radio-oncologista, com residência no Hospital AC Camargo, concluída lá em 1990. A doutora Célia é uma autoridade. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia e titular do Departamento de Radioterapia do Instituto de Câncer, Dr. Arnaldo. É professora também, entre muitas outras especialidades. Doutora Célia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar especialmente da minha especialidade e da importância da prevenção do Outubro Rosa, né? E hoje, o tema de hoje, do Outubro Rosa, inclusive estamos em outubro, é a importância da prevenção. Doutora, eu queria que a senhora começasse fazendo aí um breve histórico sobre essa sua função. Radio-oncologista, exatamente o que é? Sim, eu sou radio-oncologista. O radio-oncologista tem a especialidade de radioterapia. Radioterapia é uma das técnicas, especialmente um dos pilares do tratamento do câncer, é uma especialidade extremamente importante no tratamento do câncer, que usa radiações ionizantes com fins terapêuticos para destruir os tumores. Sim, é para matar o DNA do tumor, né? Altera o DNA e leva à morte celular. E a senhora também é companheira do Dr. Rafael de Sico. Sim, nosso colega da cabeça e pescoço. É lá do Instituto Dr. Arnaldo, Vieira de Carvalho. Que tem história já há mais de 100 anos, né? Sim, é uma instituição de 105 anos, foi inaugurada em 1920. Um grande projeto do Dr. Arnaldo. Perfeito. Mais informações sobre o Instituto Dr. Arnaldo, você pode conferir no site, é drarnaldo.org. Exatamente. Né? Esse é o endereço. Odri, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Ô, Tony, para mim é sempre uma alegria aqui participar com todos vocês e todos os ouvintes, telespectadores, seguidores, todos os inscritos no canal do Sintracom SP e ainda mais com a doutora Célia, uma grande especialista médica que vai tirar muitas dúvidas, vai trazer nesse momento muitas informações. Então, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e representar o Ramalho da Construção, presidente do Sintracom SP. É verdade. Agora, a radioterapia, quando se fala de tratamento de câncer, se fala ou de radioterapia ou de quimioterapia. E aí isso, né, Dri, acaba fazendo uma confusão na cabeça da gente. Qual que é a diferença, doutora? Na verdade, o tripé do tratamento do câncer é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. A diferença principal entre radioterapia e quimioterapia é que a quimioterapia é feita através da infusão de drogas. Sim. Que pode ser, na verdade, infusão endovenosa, arterial ou via oral, inclusive, tá? Já a radioterapia não, usa radiações ionizantes, como eu falei para vocês, né? Que pode ser de um equipamento, tipo um acelerador linear, né, que emite radiação, ou de fontes radioativas colocadas na região que vai ser tratada. Então, assim, é totalmente diferente, né? Você vai estar utilizando drogas que vão circular por todo o corpo, e outro você vai estar fazendo um tratamento localizado. A radioterapia tem um efeito, né? Ela é realizada apenas onde é o alvo de tratamento.
Sim, Então perfeito, é bem diferente. E os perfeito. efeitos também são bem diferentes. Mas tem aquela questão de queda de cabelo, né? As pessoas ficam com medo se dói ou não. Os A famosos radioterapia. mitos, né, Sim, Tony? sim. Porque Sim. existe muita dúvida, né, doutora? A partir do momento que a pessoa precisa ser submetida ao tratamento, aí vem muitas preocupações, ansiedade, medos, e também aqueles que não são diagnosticados e que acabam não tendo a informação, acaba desconhecendo mais ainda do que se trata. Sim. Então, os mitos. Quais são os mitos que cercam essa palavra e o tratamento de radioterapia? Uma delas é essa que ele questionou, né, da queda do cabelo. O efeito da radioterapia é só onde ela é aplicada. Então, se houver cabelo naquela região que a radiação está sendo emitida, ali deve ter uma perda de cabelo, que pode ser definitiva ou temporária, né? A grande maioria das vezes é temporária, né? Mas vai acontecer só ali aonde a radiação está sendo emitida. Então, se ela está fazendo na cabeça, né, a radioterapia na região da cabeça, deve ter uma perda de cabelo naquela região. Caso contrário, o efeito é só onde ela é aplicado. Então, tá tratando mama, não vai acontecer nada no cabelo da cabeça, né? Então, tá tratando, por exemplo, região de cabeça e pescoço, pode cair a barba, né? Dependendo de onde, né? Para homem, de onde está realizando, pode cair a barba. E como eu disse, pode voltar a crescer novamente o cabelo também. As mulheres que têm o câncer de mama, que são diagnosticadas com Certo. câncer de mama, que começam o tratamento nessa região, mas que resulta a queda do cabelo. Por que isso acontece? Provavelmente seria pela quimioterapia, né? Para ficar careca seria por causa da quimioterapia, não por causa da radioterapia. Outra coisa que acontece é um período de muito estresse. Então, frequentemente existe uma perda de cabelo. Mas em relação a perder totalmente o cabelo, é mais ligado mesmo à quimioterapia. Existem drogas, né? Tem uma em especial que leva à alopécia total, né? Quase 100% das pacientes perdem o cabelo, que volta a crescer posteriormente. Agora, doutora, essa questão do câncer, né? Porque isso já há milênios que o homem convive com essa doença e não consegue encontrar a cura. E cada um fala uma coisa, que o câncer tem muitas origens. Agora, o problema é que o câncer nasce exatamente no nosso organismo, quer dizer que são células que não morrem ou se multiplicam demais. Na verdade, o que acontece é que em algum momento, na verdade, o tempo inteiro nós estamos multiplicando e trocando as células, né? A pele, por exemplo, em uma semana a gente troca toda a pele. E só que existem mecanismos de regulação para que essa multiplicação das células seja de uma forma natural e nada aconteça além do necessário. Em alguns momentos, algumas células podem crescer além do que deveriam estar crescendo, né? Ter uma desregulação, acontecer uma mutação e disso desenvolver o câncer, tá? Então, aquela célula que teve essa mutação, ela já não mais respeita a presença da outra, porque geralmente as células, quando crescem, elas param de crescer ao entrar em contato com outra. A célula do câncer não. Ela continua crescendo, passando por outras células, caindo na circulação eventualmente e se disseminando, inclusive. Né? E o câncer realmente é bastante complicado. São muitas doenças que chamamos de câncer. Não é uma doença única, né? São muitas doenças. E por isso que também acabam muitas pessoas hoje conhecendo a terminologia metástase, né? Todo mundo agora já ouviu falar, né? Até algum tempo atrás, não. Metástase é quando há disseminação, que pode ser linfática ou sanguínea, né? Linfática vai para os nódulos linfáticos, né? Que o pessoal chama de ínguas, né? Que às vezes podem ser inflamatórias, mas podem ser metastáticas, no caso de um tumor, de um câncer. E pode cair na circulação e ir para outros órgãos, como pulmão, fígado, ossos, cérebro, às vezes pele, inclusive, tá? É bastante complicado, né? O ideal é que todos os cânceres sejam diagnosticados em fases mais precoces possíveis, porque a chance de metástases são menores nessas situações. A chance de cura é maior. E a radioterapia, como ela funciona quando existem os casos de metástase? No caso de metástase, a gente frequentemente usa a radiação já não mais com fins terapêuticos, né, com finalidade de cura. Em geral, com finalidade paliativa, para prolongar a sobrevida, né, e dando qualidade de vida às pessoas.
E cada vez mais a tecnologia tem permitido que os tratamentos sejam mais localizados, né? Então, no passado, a radioterapia era muito relacionada a vários efeitos colaterais. Nos dias de hoje, com o emprego de alta tecnologia, você consegue ministrar doses muito altas em pequenas áreas localizadas, né? Sem danificar as estruturas à volta. E essas doses altas permitem com que você controle por muito tempo, por mais tempo que antigamente, né? Nós tínhamos as lesões, às vezes com chances de muitos anos de sobrevida, mesmo em casos metastáticos. Como você vê essa questão da inteligência artificial, que é uma verdadeira revolução? Ela veio para ajudar? Nossa, na nossa área, fantástico, né? A gente já emprega na área, porque assim, o radio-oncologista, ele trabalha junto com um físico médico e junto com um tecnólogo em radiações, né? Enfermagem e tudo mais. É um grupo multiprofissional. E para o radio-oncologista, a inteligência artificial ajuda, primeiro, no delineamento das estruturas que nós queremos tratar e nós queremos proteger. Todos os planos de tratamento de radioterapia são feitos com o uso de imagem. Nós reconstruímos o paciente, reconstruímos no computador, né, a área que a gente quer tratar e quer proteger. E essa reconstrução faz com que a gente tenha que delinear todas as estruturas em cada corte. Se o corte é a cada 1 milímetro, se o corte é a cada 3 ou 5 milímetros, em cada corte nós desenhamos todas as estruturas. E a inteligência artificial nos ajuda. Ela trouxe mais precisão. Ela acelera. E nós supervisionamos o trabalho dela, na verdade, né? Então, ela ajuda a delinear todas as estruturas em cada um desses cortes de imagem, e depois dela delinear, nós checamos, nós conferimos se nós concordamos ou se queremos fazer alguma mudança, mas um caso que, por exemplo, eu iria demorar 2 horas para delinear, eu consigo, às vezes, fazer isso em 20, 30 minutos. Uau. Então, eu Nossa, consigo fazer 3, 4 pacientes no período em que eu fazia apenas um. Outra coisa, ajuda os físicos médicos nos cálculos, supervisionando e checando os cálculos que são feitos ou calculando para eles também supervisionarem, né? Então, na minha área, veio para ficar. E deve ter mais coisa ainda a ser desenvolvida aí para frente. Agora, deixa eu fazer uma provocação para a doutora antes da pergunta pontual da companheira Dri. Vocês não temem serem substituídos pela inteligência artificial, a classe médica? Porque esse temor, né, Dri, nas outras categorias é geral. Como é que você, a doutora Célia, vê isso aí? Boa pergunta, Tony. Eu vejo exatamente como eu te descrevi agora, que ela já tem nos ajudado. Ela jamais vai substituir o bom senso, o conhecimento clínico e técnico. Vai nos ajudar, talvez, a pensar melhor, fazer melhor e mais rápido. Mas na minha área eu não acredito que definitivamente irá nos substituir. Sim. Porque todos os tratamentos são personalizados. Cada paciente é elaborado de uma forma diferente. 2 pacientes com câncer de próstata não têm a mesma anatomia e a mesma necessidade do volume de tratamento ou a dose que vai receber. E essas coisas, alguns detalhes é o médico quem vai definir. Então, eu acho que vai facilitar, talvez vai reduzir, né, o tempo, o desgaste, porque é bem trabalhoso fazer tudo que nós fazemos com qualidade. Acho que vai vir acrescentar, somar e reduzir, talvez, um desgaste nosso. Na minha área, acho que não substitui. Sim, ela continua Mas sendo... soma. Ela é uma ferramenta. Muito importante. Como eu disse para vocês, às vezes a gente consegue elaborar um plano, né, em 1/3, 1/4 do tempo. Sim. Então eu consigo fazer mais planos, né, e com mais precisão, né? Vai nos ajudar. E com isso dá uma celeridade no tratamento também? No tratamento propriamente dito, não. Mas em acelerar a possibilidade de iniciar o tratamento, sim. Sim. Né? Então eu consigo, às vezes, se você gastaria entre fazer esse plano da parte médica, mais os cálculos da parte física, se nós gastássemos, por exemplo, 4, 5 horas, você vai gastar 2 no máximo, 1h30. Então, você consegue acelerar mais
os seus planos de tratamento, que toda radioterapia tem um plano de tratamento. E quanto antes começar o tratamento, mais chances Melhor, de ter isso em tudo, melhor né? resultado. Em tudo. Não só na radioterapia, quanto antes você puder operar, quanto antes você puder começar o seu tratamento, né? Principalmente se for um primeiro tratamento, melhor, né? O desfecho, em geral, é melhor quando o tratamento inicia-se mais rapidamente. Doutora, e por falar em tratamento, 2 perguntas em uma. Radioterapia dói? E quais são os efeitos colaterais? Ai, perfeito. Excelentes perguntas. A radioterapia não dói. Enquanto você está recebendo a radiação, a sensação é como se você estivesse fazendo um raio-x, por exemplo, um raio-x de tórax. Então, você não sente nada. Alguns pacientes falam, eu estava lá deitado e senti calorzinho na região que eu estou recebendo a radioterapia. Na verdade, não acontece isso, né? Às vezes é mais... Emocional. É emocional, é meio folclore, ele chega, né, com aquela expectativa de sentir alguma coisa e realmente não sente. Você não sente nada, o tratamento é extremamente rápido, cada campo de tratamento é em torno de 1 minuto. Entre o paciente entrar na sala, ser imobilizado, receber seu tratamento e sair, você tem um tempo que depende da tecnologia que você usa, pode ser de 6 minutos a 15 minutos, depende da tecnologia e da região que você está tratando. Então, é um tratamento bastante rápido. E os efeitos colaterais estão relacionados à área que você está tratando, né? Então, se você está recebendo radioterapia na mama, você não deve sentir nada em abdômen, nada em cabeça, nada em membros. O efeito é localizado onde a radiação está sendo emitida. E os efeitos mais frequentemente observados são os de pele, né? Então, pode haver uma hiperemia, um escurecimento que depois desaparecem. Se você está tratando região de mucosa são células que se multiplicam muito rapidamente a cada 7 dias. Então, entre uma aplicação e outra, porque a radioterapia é um tratamento diário, né? Feito geralmente 5 dias por semana, entre uma aplicação e outra, as células normais se recuperam. E às vezes as células da mucosa não conseguem se recuperar entre um dia e outro. Então, às vezes você tem um processo inflamatório daquela região. Que desaparece também ao terminar o tratamento. Existem substâncias, existem medicamentos que a gente eventualmente aplica, ou às vezes até laser junto com o pessoal de odontologia, na região da boca, né? Falando agora da área do meu colega, né? Do meu colega anterior. Para que você tenha uma analgesia da região e o paciente consiga se alimentar e mantenha uma boa qualidade de vida, mesmo durante o tratamento. E depois tudo isso desaparece, é tudo temporário, né? A radioterapia, trocando em miúdos, é feita à base da energia nuclear, né? É radiação, né? É radiação. Existem 2 formas principais da radioterapia, né? Uma que nós chamamos de radioterapia externa, em que você usa aceleradores lineares de partículas, que são grandes máquinas, né? Que emitem radiação a partir do momento que você liga o equipamento, ele vai emitir raio-x ou elétrons, né? Fótons ou elétrons, e o paciente fica distante do paciente, então nós chamamos de teleterapia, né? E esse equipamento vai girar em torno do paciente e vai executar aquele plano de tratamento que eu citei anteriormente para vocês, que nós elaboramos previamente, é tudo computadorizado, né? Inclusive o controle do equipamento é computadorizado. Existe a outra técnica que a radiação é emitida exatamente aonde está a lesão ou a área que você quer tratar para destruir células eventualmente que possam acontecer lá, que a gente chama de doença subclínica, né? Que é a chamada braquiterapia. Nesse nós usamos fontes radioativas. São fontes que já existem na natureza, natural ou artificialmente radioativas, que você coloca, né, faz o cálculo também todo computadorizado de quanto tempo tem que ficar em contato aquele material na área que você vai tratar, né? E na grande maioria das vezes você retira esse material e o paciente vai para casa, em especial as mulheres, né? A braquiterapia ginecológica é uma das coisas mais importantes que a gente tem no tratamento do câncer de colo uterino, por exemplo. Então, a pessoa que é submetida à radioterapia, ela pode continuar trabalhando, pode ter vida normal? A grande maioria que consegue, não tem efeitos colaterais importantes, a gente sugere que mantenha a sua vida normalmente, porque isso psicologicamente é muito bom, né?
dá uma força, é muito bom. E quando chegar eventualmente algum momento que a pessoa se sinta desconfortável, né, a gente orienta a parar, faz a documentação que for necessária para que ela possa se afastar do seu trabalho. Mas as pessoas que não sentem nada, que fazem o tratamento, por exemplo, mama, né, que é um tratamento que o paciente não sente praticamente nada, a gente sugere, próstata também, continua a sua vida normal. Né, eu fico pensando aqui como a natureza é sábia, né, Dri? Porque quando houve aquele acidente lá em Chernobyl, na União Soviética, ali era radiação. E muitas gerações de pessoas que até nasceram depois daquilo acabaram manifestando o câncer. Ou seja, e a própria radiação, através da radioterapia, apresenta o tratamento e a cura. Que coisa! Assim como também na época que foi descoberta a radiação, né, já no final do século XIX, eles ficaram assim maravilhados com o que eles estavam percebendo, né? Não só a luz, que era uma luz bonita, né, que era emitida e tal, mas os efeitos que eles começaram a perceber, né, de destruição de lesões, principalmente as lesões cutâneas, logo também foi usada em outras áreas para tumor propriamente dito, mas eles não sabiam da importância de se proteger pessoas e as áreas que não precisavam ser irradiadas, né? Porque existem danos, esses danos você não consegue calcular qual o risco de dano, né? Porque você pode ter desde um efeito colateral na área que você está tratando até a possibilidade de você ter um câncer futuro quando você está sendo submetido, né, à irradiação especialmente de corpo inteiro. E, na verdade, tudo isso para dizer que a radiação bem empregada é maravilhosa. Ainda mais com as tecnologias que nós dispomos de hoje, né, de computação, de imagens, né, que você consegue fazer tudo o mais localizado possível, você permite cura ou melhora de qualidade de vida sem nenhum efeito colateral, desses, em especial daqueles que a gente via no século passado. Perfeito. Doutora, eu já assisti a alguns programas de TV, ouvi alguns programas de rádio, podcast. Em todos eles tem uma pergunta, eu acho que ela é oportuna e eu gostaria de fazer aqui também. Tem pessoas que têm dúvida, a pessoa fica radioativa? Ai, não, de forma nenhuma. O paciente se submete ao tratamento, pode ir para casa tranquilamente, entrar em contato com crianças, gestantes, ele não fica radioativa. Existe um dano no DNA, existe um dano celular, mas não fica impregnado de radiação. A radiação, ela passa pelo tecido, causa o dano e vai embora. Mas não contamina o ambiente que a pessoa vai passar. Nem ela mesma e nem o ambiente. Sim. Diferente de outras áreas, como medicina nuclear, né? Na radioterapia, a pessoa não fica radioativa. Vida normal. Tônia, é uma pergunta que eu sempre vi em vários momentos. E é sempre bom, né? Cada vez mais a gente levar essa informação adiante. Até cria um preconceito nas pessoas, né, cara? Isso. A pessoa ali que tem um problema de câncer, está fazendo radioterapia, alguém mal informado ou menos informado, fica imaginando que a pessoa está toda contaminada com a radioterapia, com a energia nuclear. Ou medo ou cuidado excessivo, principalmente nas gestantes, como a doutora colocou, né? É a principal causa de temor, que as pessoas não querem ter o contato. Às vezes nós temos mães ou vovós que saem de lá e vão pegar os bebês no colo, sem nenhum problema. Ai, que bom. Nenhuma preocupação. Que bom alertar, né? Para que as pessoas possam... Isso. Porque quanto mais humanização tiver em todos os ambientes, tanto dentro do tratamento, com os médicos, enfermeiros, e dentro de casa, no trabalho, isso contribui para a recuperação. Sem dúvida. Ainda existe também muita dúvida nessa questão emocional, né? A questão da ansiedade, da depressão, o estado emocional influencia na recuperação? Olha, sem dúvida. A gente percebe no dia a dia que aquelas pessoas que estão com mais alto astral, mais confiantes e que são acolhidas, né? Não depende só dela também, né? Depende do ambiente que ela está. Então é fundamental, desde uma recepção até a sala do médico, o acolhimento, né? Ele ter certeza que o que ele ou ela, né, o que está passando é extremamente importante, naquele momento ele é muito importante e que é compreensível qualquer coisa que possa sentir e que nós vamos estar ali do lado para minimizar qualquer tipo de desconforto que a pessoa possa ter. Olha, eu acho que isso é 50% do tratamento bem sucedido. O famoso atendimento humanizado. Fundamental.
A Adri veio hoje de cor-de-rosa e a gente está no outubro, né? Outubro rosa, que começou lá no começo do milênio, lá em 2002. Eu lembro que os caras colocaram aquela iluminação rosa no obelisco do Ibirapuera. Sim, Né? E foi um grupo de mulheres que fez aquela iniciativa, mas hoje já é uma norma, é uma regra. O governo determinou que todo ano tem que ter a questão do Outubro Rosa, que é um tipo de prevenção, não só para o câncer de mama, agora parece que para o colo de útero também. Ginecológico também, Não, é uma campanha muito importante, né? Câncer de mama é um daqueles tumores que diagnosticados, como todos, né? Diagnosticados precocemente, ele pode ser curável. E é um tumor que pode ser diagnosticado, é uma doença que pode ser diagnosticada em fases até pré-agressivas, né? Existe o carcinoma in situ, que é aquele tumor que não invadiu ainda outras estruturas, né? Que ainda não tem chance de ser disseminado. E as lesões, quanto menores elas são, né? E na mamografia ou no ultrassom você consegue detectar lesões pequenas, às vezes da ordem de 0,5 centímetro. Então existem poucas células. Quanto menos células tiver, maior a chance de cura para essa paciente, menor a agressividade do tratamento, cirurgias menos agressivas, né? E às vezes sem necessidade de quimioterapia, quando elas são pequenas também, então menor agressividade sistêmica, cardíaca e tudo mais, né? Então é uma campanha muito importante. É um tumor curável, passível de diagnóstico precoce, né? Então é divulgado durante essa campanha a realização da mamografia, né, naquelas pessoas que tenham a mama menos densa, nas mais jovens com mamas mais densas, ultrassom de mama. Em geral, o Ministério pelo menos nos orienta a realizar esses exames a partir dos 50 anos até os 69 anos de idade, né? Já a Sociedade de Mastologia orienta a fazer isso mais precocemente, com 40 anos de idade, né? E também agora... Já. Você faz? Faço. Eu inclusive, tenho essa pergunta, porque eu já estou numa faixa etária onde eu já faço a mamografia. Já fiz 2, já fui submetida às 2. Inclusive, ontem recebi mais um receituário para fazer mais uma agora esse ano, né? Porque eu faço uma vez por ano, tem ano que eu faço 2 vezes, porque eu sou hereditária, né? Então, minha avó faleceu com câncer de mama, meu pai teve câncer familiar, de intestino, né? Minha tia faleceu com câncer de intestino, vários outros tios, família. Então, o cuidado tem que ser triplicado, né? Por conta do histórico familiar. Então, eu já tenho 45 anos e faço, já fiz o ultrassom de mama e agora já estou nessa fase da mamografia. Mas ainda existe na sociedade uma grande parcela de mulheres jovens que ainda não sabe a diferença, né? E a importância. E também aquelas questões, né? Que depois das cirurgias plásticas, né? Tem as próteses mamárias que também precisa de todo um cuidado redobrado. E existe toda uma especificidade nesses exames. Como que funciona, doutora, para quem precisa saber que ainda não sabe? Eu já sei, mas para quem ainda não sabe a diferença das duas, qual a importância e principalmente como que é feita a análise de cada diagnóstico e de cada observância de cada exame? Sim, são 2 técnicas bem diferentes, né? Uma é feita com radiação, que é a mamografia, né? Em especial a mamografia digital, em que o radiologista vai avaliar se existem nódulos ou microcalcificações. Às vezes não existem nódulos, às vezes são microcalcificações e ali naquela região da microcalcificação pode existir um câncer, pode existir uma neoplasia. Então ele vai analisar essas imagens e vai fazer uma avaliação que nós chamamos de BIRADS, né? E acima do BIRADS tem de 1 a 6, que já é diagnóstico de câncer. A partir do BIRADS 4, algumas alterações já são sugestivas, né? E devem ser investigadas, né? Existe o ultrassom, né? Que é feito para mamas mais densas, porque no raio-x
você tem que ter uma mama mais flexível, com mais gordura, né? Quando você tem uma mama muito densa, o ultrassom é melhor, né, nessas situações. E também deve ser feito esse tipo de avaliação também. Se existir alguma alteração, o radiologista vai graduar qual o nível dessa alteração, né? Se for uma alteração de BIRADS também 4 para cima, essa paciente também deve ser submetida a uma investigação melhor se não está com um tumor. Qual a primeira idade a que chega que a menina ou a jovem mulher vai fazer o primeiro ultrassom de mama? Em geral, a partir dos 35 anos, o pessoal já começa a fazer, né? Então, eu te falei o que o Ministério sugere, né? Mas tem o que o pessoal, né, orientado pela Sociedade de Mastologia faz. Mas é muito mais frequente, principalmente, esses 35 principalmente se houver histórico familiar. Se não houver histórico familiar, a partir, né, pode ser às vezes até os 30 anos. Às vezes só a partir dos 40 anos, quando você não tem histórico familiar, né? E se você for fazer na rede pública, em geral é a partir dos 50 anos de idade. E se houver histórico familiar, sempre 5 anos antes. Por isso que eu quis enfatizar essa parte, Tony, porque tem muitos casos na sociedade que não tem essa conscientização. Sim. E É por muito conta da importante. correria, ainda mais porque ainda nós debatemos muito, né? Inclusive, eu e o Tony já tivemos uma pauta dessa falando da dupla e tripla jornada que a mulher exerce, né, no seu cotidiano. Sim. Hoje, muitas provedoras do lar, e acaba descuidando, acaba não prestando atenção. E essa conscientização em campanhas periódicas como essa são extremamente importantes. Porque apesar de muitos institutos ainda falar sobre o assunto no decorrer do ano, são em campanhas como essas, em meses específicos, que intensifica o debate e aumenta a conscientização. Sim. Porque E além chama da atenção, né? E além da mamografia, tem um autoexame, que é muito importante. Esse a própria pessoa faz, especialmente durante o banho, né? Então, é orientado que durante o banho eleve-se uma mão, né? Um braço, e a mão contralateral vai examinar a mama daquele braço que está elevado, palpando a mama toda, né? Do mamilo até a região axilar, né? Nessas situações, a mulher pode sentir algum nódulo, né? E se ela sentir algum nódulo, em geral, o nódulo é palpável a partir de 1 a 2 centímetros, então já não é uma lesão tão pequena, né? Então, daí a importância das campanhas de exame de mamografia e de ultrassom de mama, né? Porque você consegue fazer o diagnóstico em fases ainda, às vezes, não palpáveis, né? Então, você vai ter menos células e, portanto, menos riscos, menos agressividade, provavelmente, né? Dessa doença, e um tratamento menos agressivo também, né? Agora, doutora, o autoexame, é claro que ele é válido, ele é importante, mas não é muito perigoso também a contaminação por fake news? Porque eu percebo, eu já ouvi de pessoas, não, pera lá, não preciso fazer mamografia, que eu faço sempre lá o autoexame. Autoexame é uma coisa que a pessoa faz, mas é preciso ouvir a opinião do profissional médico que ainda vai fazer lá a mamografia, o exame. Sim, eu acho que tudo isso se soma, na verdade, né? Uma coisa não exclui a outra. O fato de você fazer, por exemplo, se você numa mamografia não apareceu nenhuma alteração, a orientação é que ela seja feita só dali 2 anos, né? Essa é a orientação do Ministério. Mas isso não impede que mensalmente a mulher faça isso, em especial pessoa que ainda está em fase menstrual, né? Pós-menstruação é ideal que faça essa palpação, porque entre esse período, entre os exames, pode surgir alguma coisa, ela pode perceber alguma coisa, né? Então, tudo que é orientado na campanha se soma. Uma coisa não exclui a outra. Sim. O fato de você palpar a mama e não perceber nada não exclui a necessidade. Sim. Porque você pode fazer diagnóstico em fases ainda não palpáveis, o que é o mais importante, né? Você diagnosticar antes de perceber. Quando você percebe um nódulo de 1 centímetro, você já tem lá mais de 1 bilhão de células tumorais, né? Então, se você consegue palpar, diagnosticar em fases mais iniciais, melhores os resultados. Doutora, me surgiu uma dúvida agora. Exatamente agora. Como você falou do período, que o mais apropriado é após o período menstrual? Após o período menstrual. E para aquelas mulheres que usam o DIU ou algum método contraceptivo que
interrompe o ciclo menstrual, qual é o período e como identificar esse período? Ela vai escolher um período mensal em que ela vai fazer sua palpação da mama. Ela escolhe. Então, assim, determinada época do mês eu vou palpar. E todos os meses, naquela mesma época, ela faz. Independe. Então é bom fazer essa periodicidade, colocar aí uma Sim, margem de sim. período, mas também semanalmente dar uma olhada, você vai comer no banho, né? Tão rapidinho. É muito fácil, gente, né? Não precisa de 30 segundos para você palpar cada mama. Sim. É muito fácil, né? Boa Bem dica. tranquilo. Então, eu tô aqui com a minha colinha, viu, Dri? Que eu peguei aqui uns dados, né? Os dados, eles não são exatamente atuais, mas me chamou a atenção e eu acho que hoje não difere muito. Esses dados são do Instituto Nacional de Câncer, José de Alencar Gomes da Silva, o José de Alencar, que era o vice-presidente da República, né? Homenagem póstuma muito bem feita. E lá diz o seguinte, que em 2014 foram realizados 2,5 milhões de mamografias. Mas isso equivale apenas a 24,8% dos 70% que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Tá longe o negócio, hein, doutora? Sim, muito longe. Eu acho que nós precisamos de mais campanhas, mas não só campanhas governamentais, né, mas grupos, né, ONGs, que possam nos ajudar nesse sentido, divulgando informação, né? Eu acho que a informação, ela é tudo na vida, né? O conhecimento é tudo na vida. Ele salva a gente, né? De tudo, né? Eu concordo Só tanto, traz coisas boas. Eu concordo tanto que eu tenho um slogan. Às vezes eu faço as palestras, Tony, ou vou em algumas empresas fazer roda de conversa, alguma Sim. dinâmica específica, porque eu sou muito a favor de campanhas. Eu acompanho lá no Instagram, no seu canal, Eu hein? também. Parabéns. Obrigada. E eu falo que eu sou muito a favor de campanhas, né? E quando eu estive vereadora, eu fiquei muito adepta mais ainda. E eu falo sempre um slogan, que informação gera conscientização. Claro. Sem informação, sem o diálogo, não existe conscientização. Então tem que informar para conscientizar. E quebrar o mito, né? Quebrar o tabu do câncer, né? Que antigamente era uma sentença de morte, não é mais. Sim. Definitivamente não é mais, né? Assim como a radioterapia era uma sentença de vou ficar queimado, não é mais. Pois é. Vou ter sequelas, não é mais. É uma quebra de paradigmas. Mas isso só vem com o conhecimento, com a divulgação da informação. Não, né? e tem muitas dúvidas ainda, né? Da mesma forma que as pessoas podem ter vida normal, trabalhar, ter contato com grávidas, também pode fazer atividade física, também pode... Sim, alguns pacientes sim, outros podem se sentir desconfortáveis, em especial se eles estão fazendo tratamento junto com quimio e radioterapia. Às vezes é um pouco mais agressivo, com mais sintomatologia. Então, sempre nós vamos orientar caso a caso. Né? Mas nunca vai ser um exercício vigoroso como ele habitualmente fazia, né? Mas manter algum exercício é muito bom, né? Para o físico e para a mente, né? E aí cada paciente deve conversar com o seu médico até quanto eu posso fazer. Natação pode fazer? Desde que não seja muito desgastante, sim. Olha, importante, né? Tem pessoas que têm... Não, mas se for uma coisa muito intensa, a gente sugere que não. Por conta do desgaste físico. Tem gente que é profissional, né? Sim. Que é atleta e tudo mais. A gente Sim. pede para só reduz Maneirar. um pouco, né? Só reduz um pouco. Olha, então fica o alerta para todo mundo que está assistindo E conversa agora, com né, seu Tony? médico, né? Converse com o seu médico. Sim, ele Só liberando, ele, faça. Só ele que pode sinalizar se está apto ou não. E até quanto você pode fazer. E a alimentação? Normal? Depende Ou do paciente também. Vai restringir alguns alimentos, aqueles mais gordurosos? Sim, na minha especialidade, né? Na radioterapia, depende da área que está tratando, né? Há pacientes que não precisam de dieta. Mama, por exemplo, não precisa de nenhuma dieta, né? Porque você não vai estar tratando nenhuma área que tenha região por onde passa a alimentação, né? Então, pacientes que tratam região de cabeça e pescoço, ao longo do tempo, lá pela 3ª semana, podem começar a ter um desconforto para engolir, né? Como se tivesse uma garganta inflamada. Então, a gente vai sugerir que ele ingira alimentos mais pastosos, né? Mas, em geral, a gente não restringe.
né, o que exatamente ele vai ingerir. Já quem está tratando o tubo digestivo, região de estômago, principalmente região que tem intestino no campo de tratamento, a gente faz algumas mudanças, né? Próstata, reto. Então, a gente tira alimentos embutidos, alimentos apimentados, para tirar todo um processo inflamatório que possa haver nessa região, para minimizar também os efeitos colaterais. Essa região, principalmente, como ela também é muito propícia a ter inflamação, aqueles alimentos que geram gases, que tem um teor gorduroso maior. Existe uma dieta específica, às vezes, para cada área que está tratando. Paciente de próstata, por exemplo, né, que você quer curar aquele paciente sem um dano na bexiga, e em especial sem um dano no reto. Então, tem todo um cuidado para alimentos com poucos gases, né? Porque se você tem no momento do tratamento, mesmo que ele dure 2-3 minutos, a entrada de gás na ampola retal, a próstata vai ser jogada para fora da região onde você planejou o tratamento, e o reto que estava protegido vai entrar no campo de radiação e vai receber a radiação que você não desejava. Então tem todo um cuidado ao longo do tratamento. Super interessante. Eu vou perguntar especificamente, a dúvida da Adriana Ramalho novamente. Sim. Feijão tá nessa listagem? Sim, feijão forma bastantes gases. O caldinho, um pouquinho de caldinho passa, mas uma quantidade grande, não só de feijão, tudo que for feijão para quem está em tratamento, então, não. Não, para quem está tratando a região de pelve, né? Sim. A região só da pelve. O restante é muito bom, porque tem muita proteína, né? O feijão é excelente, é um alimento excelente. Mas para quem está fazendo a radiação da pelve, é um dos alimentos que a gente pede para reduzir, né? Para reduzir, porque formam bastantes gases. Então, brócolis, repolho, couve-flor, né? O salmão também entra nessa listagem por conta da gordura? Não. A gente libera para praticamente todos os pacientes peixe, porco, ovo, carne vermelha. Não é um momento, não é o momento para mudanças radicais de alimentação, né? A gente só orienta para alguns casos que estão fazendo quimioterapia que não ingira nada cru por conta do risco de infecção, por conta de diminuir a imunidade, principalmente, né? E frequentemente muitos tumores são tratados junto, né? Quimioterapia com radioterapia, para melhora dos resultados da radioterapia. Agora, doutora, eu quero insistir nessa questão dos números aqui, porque eu fiquei realmente assolado com isso aqui. Sim, da gente não conseguir atingir o número ideal. Mas né? Eu quero fazer uma pergunta assim, que vai destoar um pouquinho, porque eu sei que a sua especialidade não é psicologia. Mas eu tenho para mim que essa questão de muitas mulheres que não fazem o exame, né? Nem o autoexame faz, e não vão fazer lá a mamografia, não tem a ver com essa questão, para utilizar uma palavra em moda, né, Dri? O empoderamento da mulher, não tem a ver com isso. A baixa autoestima de muitas companheiras, de muitas mulheres, acaba fazendo com que elas evitem a fazer esse exame. E às vezes elas ficam preocupadas, realmente, como a gente falou, de detectar alguma coisa nociva, maligna, e de repente vai precisar, às vezes, em alguns casos, extirpar o órgão, né, o seio, né? Não passa por isso aí. Eu sei que é um lado psicológico, né? Mas qual a sua opinião? Medo existe. O medo existe. Eu não sei lhe dizer em relação à autoestima, mas o medo existe. Muitas pessoas que talvez não chegam nesse diferencial de um percentual tão alto, né, que você colocou. Mas muitas pessoas evitam procurar com medo de encontrar. Existem pacientes que às vezes estão com um tumor, principalmente as mais idosas. Mais frequentes são aquelas mais idosas, né, que ainda tem um preconceito muito grande, né, de ir ao médico, de se expor, né. Às vezes o esposo não sabe. Tem tumores grandes e não vão fazer exame. Não precisaria nem da mamografia, porque às vezes é uma coisa evidente. Então, às vezes o medo, sim. O desconhecimento, a dificuldade, às vezes, de acesso. Muitas mulheres precisam trabalhar. Vocês sabem que grande parte agora das famílias são custeadas, né? São bancadas por mulheres e não por homens, né? Então, eu acho que são vários fatores, sabe? Desconhecimento, medo e dificuldade de acesso. Mas o número é bem assustador, né? Você querer abranger 70 e tá abrangendo 26 20, muito pouco. É muito pouco, né? Doutora, existe 2 tipos de radioterapia? De técnica de tratamento, né? Uma é externa,
né? Em que o paciente fica distante da fonte de tratamento, ele fica deitadinho numa maca e a máquina gira em torno dele, que é um acelerador linear de partículas, né? Esses são tratados com fótons ou com elétrons. E aquela outra radioterapia em que a fonte é colocada na área que vai ser tratada, dentro dos tumores. E essa bracterapia é uma das formas mais importantes do tratamento do câncer de colo uterino, que é agora o segundo motivo da campanha, né, do Outubro Rosa, que era inicialmente só para mama, agora para tumores ginecológicos também. E no nosso meio aqui o mais importante é o câncer de colo uterino, que infelizmente na nossa sociedade frequentemente é diagnosticado em fases avançadas, né? Em fases em que a paciente não pode mais ser, não vale a pena mais operar, porque os resultados não vão ser tão bons. Então, é feito uma parte do tratamento com radioterapia externa para reduzir a quantidade de células, principalmente aquelas células, apenas células não tumores, a gente chama de doença subclínica, reduzindo a doença, e depois, dentro do colo, nós colocamos material radioativo. A técnica que nós usamos hoje é chamada de alta taxa de dose, é uma radiação que é entregue muito rápida, né, uma fonte de alta taxa de dose, né, que emite essa radiação com muita atividade, que emite essa radiação muito rápida, e os tratamentos são feitos entre mais ou menos 10 minutos, 15 no máximo, né? Então você coloca o material no tumor, faz todo o seu plano de tratamento. Esse material, você não coloca o material radioativo propriamente dito. Inicialmente você coloca uma fonte falsa na região que você quer tratar, né, para moldar aquela região. Depois um robô, uma unidade que contém a fonte radioativa, que é muito pequenininha, tem 3 milímetros de comprimento, tá? Nós usamos irídio por meio milímetro de largura, passa por dentro dessa fonte que é oca, né, que está dentro do paciente, fica lá o tempo adequado, no volume adequado para tratar a área do tumor, o robô retira isso, o paciente não sente nada, né? E aí o material é retirado, o paciente vai para casa, né? É um tratamento ambulatorial. Né? No passado, o paciente ficava internado. Até os anos 90, a paciente ficava internada com a fonte radioativa dentro dela, às vezes 3 dias. Uau! Hoje, com essa tecnologia, nós fazemos em questão de minutos e plano todo computadorizado. Você falou anos 90 até outro dia, né? É. Ali, né? E olha como isso... Ali. Devia... Isso aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, isso começou nos anos 80. Mas aqui no Brasil, foi nos anos 90 que essa tecnologia chegou. Dri, a gente vai ter que fazer o seguinte, convidar a doutora Célia para uma próxima oportunidade. Porque claro. O nosso querido ali, o Ricardo Vieira, já está ali acenando ali que o tempo já era. Só posso fazer só a última pergunta? Faz a última. A última pergunta, diretor. Depois a gente puxa a orelha dele. Doutora, como que é ainda a discrepância, porque eu sei que existe uma discrepância entre os tratamentos do Brasil comparado aos outros países. Existem países que têm um avanço tecnológico maior, mas ainda é muito gritante a questão de tratamentos feitos no Brasil comparado aos tratamentos de outros países. E para finalizar, eu gostaria de saber o seu sonho em relação à sua área, o que você ainda deseja que acontecesse muito rápido em prol dos pacientes, na sua área, que viesse beneficiar esses pacientes que precisam tanto de carinho. Nossa, essa segunda pergunta é difícil, hein? É tanta coisa, né? É o seu sonho. Não, então, em relação à tecnologia, o Brasil não está nada defasado em relação aos outros países. Olha aí, tá? Vou saber disso, hein? Nada defasado. E essa alta tecnologia que nós empregamos agora na radioterapia, que antigamente era só restrita àquele grupo de pacientes privados, né, ou de saúde suplementar, está sendo estendido a SUS. Então, parte do meu sonho já está se realizando, em que a gente está podendo oferecer tratamentos de alta tecnologia, né? Aumentando eventualmente chance de cura, mas com certeza garantindo menor toxicidade e melhor qualidade de vida a toda a população. O Brasil não está nada defasado e não só São Paulo. Várias outras cidades e cidades do interior do Brasil também oferecem alta tecnologia. Então, isso é um prazer inenarrável
nada paga. O que nos enche de orgulho. Sim. Sim. E mais uma vez mostrando que nós não estamos tão defasados, Não, assim como não muita gente lá estamos. fora pensa, né? Não, Que nós Lá não fora, estamos. muita gente Aqui dentro, pensa né? isso, Aqui inclusive dentro. veículos de comunicação. Não, A gente não. falou agora um pouco da fake news, né? Veicula essas informações que os avanços, por exemplo, nos Estados Unidos é muito maior, que muitos brasileiros saem daqui para poder buscar tratamento lá fora. Mas por isso que eu provoquei a pergunta, porque tem uma especialista no assunto que está há tantos anos, ao total 46 anos na área, né? É importante ouvir da boca de uma especialista que cuida com amor da profissão dela, colocar essa conscientização também de que o nosso país é um país que se dedica a essas causas e que muitos brasileiros podem procurar esses médicos, esses locais de atendimento que eles vão ser cuidados com amor. Sim, eu já e com vi. tecnologia. E com tecnologia. Eu já vi fora do país pessoas do Brasil que foram tratar. Eu falei, mas por que você veio tratar aqui? Porque aqui é melhor. Falei, de forma nenhuma. Você gastou aí os seus dólares e não precisava, né? Podia ir, na época, na cidade da pessoa ainda não tinha, hoje já tem, inclusive, um tratamento assim de ponta. Você gastaria muito menos, o Brasil estaria excelentemente bem tratado. Nós temos profissionais fantásticos e equipamento agora. E um exemplo dessa nossa tecnologia e esse nosso avanço todo é a questão do SUS, né? Indiscutível. É um orgulho nosso. Tem que ser um Doutora, orgulho. infelizmente não temos mais tempo. Fique à vontade para suas considerações finais, deixe contatos. A gente mais uma vez agradece, né, Dri? Lá o Instituto Doutor Arnaldo, né? Sim, gente, foi um prazer estar aqui hoje, poder trazer informação, né, em especial pela minha especialidade, que é um tabu ainda, né, falar um pouquinho sobre o câncer e a campanha, né, de prevenção do câncer do Outubro Rosa. Estarei à disposição para outras vindas, se vocês quiserem realmente, né? Com certeza. Nosso setor está lá à disposição para quem quiser visitar e conhecer, quem quiser conversar comigo, né, meu Instagram é Célia R. Soares, com 2 S no final. Estou à disposição, tá ok? E foi um prazer conhecer a todos e estar aqui com vocês. Perfeito, obrigado, doutora Célia Soares. Dri, você quer fazer um comentário final? Rapidamente, obrigada, doutora, por ter elucidado. Com certeza esse programa, com as suas explicações, as pessoas vão se beneficiar com essas informações, saíram com certeza conscientizadas. E parabéns, Tony, mais uma vez pela apresentação, a toda a equipe Sintracom e ao Ramalho da Construção, que está sempre pioneiro em fazer projetos como esse para poder ajudar a população. Companheiro Ramalho, nosso grande líder. Sempre líder, referência para todos nós. Mais uma vez, obrigado, meninas, pela participação. E nós não temos mais tempo, gente. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até lá, hein?